Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo. Eu tenho certeza que é um dia muito especial para mim, para você. Hoje começa o Yom Kippur. E antes de eu falar sobre isso e falar sobre a palavra, vai deixando aquele seu like, se inscrever no canal GDA Guerreiros Aliança, curtindo, comentando e compartilhando essa live para que a sua família e seus amigos sejam impactados através da palavra de Deus. E aqui do ladinho da tela está o QR Code para você fazer a tua contribuição, a tua oferta. Já faz 10 dias que começou o ano novo judaico e nós estamos no Yom Kippur, o dia que Deus abre o livro da vida, e nós estamos de jejum total até amanhã às 18 horas. Na verdade, até às 19 horas, né? São 25 horas de jejum, sem comida e sem água. Então a canequinha está vazia, ó. Mas hoje Deus vai dar graça. E nós chegamos de viagem, uma viagem abençoada. Você que me acompanha nas redes sociais, que já se inscreveu no canal, tenho certeza que você viu bastante coisa legal. Mas ainda vou postar mais coisas, mais vídeos no canal. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Quero agradecer a todos vocês que mandaram mensagem para mim, que nos abençoaram. E nós apresentamos as ofertas no monte. Todas as pessoas que contribuíram para que essa viagem acontecesse, para que nós estivéssemos lá. 2 vezes por ano nós estamos lá, juntamente com meu pai espiritual, profeta Joel Engel. E foi um tempo muito precioso. Nós vamos falar disso no decorrer da mensagem também. E a palavra está lá, hoje, 1 Coríntios capítulo 2, e o tema de hoje é o preço da unção. A unção tem preço. Quanto será que custa? Hoje eu trouxe até a unção aqui, ó. Ganhei essa unção. Na verdade, ganhei outras unções, né? Mas ganhei essa aqui de um casal muito especial, que eu não conhecia. Passei a conhecê-los. Na verdade, o rapaz que fez esse óleo, hoje eu vou ungir as pessoas aqui com esse óleo. Enfim, é um perfumista que fez. Então, será que a unção tem preço, tem valor? Quanto que custa? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 2, o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração de poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria que vem do Espírito. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. E eu não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Isso aqui é muito forte. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside, assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente,
Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Então, será que a unção tem preço? A unção tem valor? Quanto que será que custa a unção? Olha, eu confesso para você que durante muito tempo eu procurei unção em diversos homens, em diversos lugares. E o ponto de interrogação maior que havia na minha mente é entender de fato a unção. E por muito tempo eu preguei sobre o frasco, porque foi algo que eu ouvi de Deus. E Deus disse que o problema não estava na unção, que o problema estava no frasco. O frasco era eu e eu precisava consertar. Mas Deus nunca disse para mim que era para eu parar de acreditar na unção. E depois dessa viagem eu compreendi, e estou entendendo o valor da unção, de uma maneira pela qual eu sempre busquei, mas agora pude compreender aqui dentro. Agora, a pergunta dessa noite, antes de nós entrarmos no texto que o apóstolo Paulo está dizendo, é: o quanto você deseja viver, o quanto você deseja buscar alcançar essa unção? E isso vai ser diretamente relacionado com o tamanho da tua oferta. O quanto você está disposto a se entregar para Deus? Qual é o tamanho que você quer viver de Deus, receber de Deus? Se você deseja receber muita unção de Deus, e você vai ver durante os textos que a unção ela quebra o jugo. O que é o jugo? É a escravidão. Não tem como você viver grandes coisas de Deus ofertando uma rolinha para Deus. Vai demandar muito sacrifício. Quanto maior você deseja, maior é o teu sacrifício. Aleluia. O tamanho do seu desejo vai ter que ser proporcional ao tamanho do seu sacrifício. O tamanho da sua fome vai ser proporcional ao tamanho do seu sacrifício. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele entendeu que o ministério não consistia mais em palavras de sabedoria humana. Porque o conhecimento, ele é benéfico até um certo ponto. Qual? Desde que você não queira interpretar as experiências com o Espírito. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o Espírito conhece as profundezas de Deus. Só o Espírito conhece. Agora o Espírito habita em nós. E ele está dizendo: é possível que você compreenda as profundezas de Deus se você tiver o Espírito Santo como seu amigo. E isso é muito forte, porque conhecer as profundezas de Deus é conhecer o que Deus deseja, o que Deus quer. É uma intimidade a um nível onde você consegue viver coisas que outras pessoas não vivenciam. Você vive um estilo de vida na qual outras pessoas não vivenciam. E Deus quer te chamar para viver uma vida extraordinária, separada do meio da multidão. Porque a voz de Deus, ela não está no meio da multidão. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa sair da multidão. Amém? Então ele está dizendo: o meu ministério não consistiram em palavras de sabedoria humana, e nem palavras persuasivas de fé, ainda que ele conhecesse a palavra. Porque se você pegar todos os discípulos e apóstolos, o mais instruído é o apóstolo Paulo. Mas ele chega à conclusão, e aqui a chave: o meu ministério consistiu na demonstração de poder, para que a vossa fé não se subsistisse, não se firmasse no conhecimento,
mas na demonstração de poder no Espírito. Como assim? Em João capítulo 1, verso 11 e 12, vai dizer que todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos. Então, qual é a maior demonstração de poder? É quando você, de fato, vive como um filho de Deus. Hoje eu estava pensando, Deus estava mostrando para mim, quantas pessoas fazem N coisas e são bem-sucedidas, e talvez para ela, aquilo seja o sinônimo de identidade dela. E se você tirar aquilo dela, ela vai perder a identidade dela, porque ela acha que a identidade dela é aquilo que ela está fazendo. Agora eu vou te dizer algo, mais importante do que você fazer é você ser. Só que mais importante ainda do que você ser é você saber de quem você é filho. Como assim? Você saber de quem você é filho é mais importante do que você ser. Aleluia? Porque quando você, antigamente era assim, os avós falavam assim, olha, você é de qual família? Se você falasse o nome da família, as pessoas já sabiam se você era uma pessoa decente ou não. Pelo sobrenome, as pessoas já sabiam se você era, você não precisava falar nada. Não, conheço o seu avô, seu pai, o pai do pai, não é assim? Então eu já sei de quem você é. E aqui está a primeira importância do porquê você procurar um pai espiritual e se tornar um filho. Por que eu devo lutar para ter um pai espiritual? Aqui é o primeiro ponto. Porque mais importante do que você ser, é de quem você é filho. Deus se conhece como um princípio. Por isso você deve lutar para se tornar filho. Não filho de Deus, porque isso todos nós já somos. Mas você ter uma paternidade que te reconhece como um filho. Isso é importante. E você deve trabalhar para isso, para alcançar isso. Eu já preguei essa palavra sobre meritocracia, que você alcança pelo mérito do esforço. E precisa ter esforço. Porque o tamanho da sua fome é proporcional ao tamanho da sua unção. Então, quanto você deseja? Então, aqui é o primeiro ponto da importância de você ser filho. O segundo ponto importante é que tudo aquilo que o seu pai recebe, você também recebe. E o terceiro ponto é que se você é filho, de fato, você precisa honrar o pai 2 vezes mais. Porque senão o pai vai liberar a palavra de bênção, o pai vai liberar uma bênção, e a bênção às vezes não chega, porque não há honra. E a honra é o que liga a bênção até você. Entendeu? Se não existe honra, vamos supor que ainda você não é filho espiritual, e você trabalha para isso, você tem que honrar. Mas se você se tornou filho, você tem que honrar 2 vezes mais. Porque se o pai libera a palavra, ou se está caindo a unção sobre o pai, para cair sobre você, é necessário que a honra para que ligue. Se não tiver honra, não recebe. Mas se eu sou filho espiritual dele, ele está recebendo, por que eu não estou recebendo? Por causa da honra. Se você quer que caia, respingue em você, aquilo que está caindo precisa de honra. Agora, por que o apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto se movia em todos os dons. É uma igreja que se movia em todos os dons. Só que deixou a soberba subir a cabeça. E Paulo está dizendo, não é essa demonstração de poder que Deus quer que vocês tenham, mas a demonstração de ser filhos, testemunhas. Agora, relacionamento com Deus é o quanto você se entrega. Eu quero sentir essa unção. Como que eu faço para sentir essa unção? Quanto mais você se entregar, quanto mais você se abrir, quanto mais você se gesticular com o corpo, com a alma, com o espírito, tudo tem que estar em movimento. Como que você trabalha? Você trabalha só com o coração? Você vai trabalhar na sua empresa. Meu coração está na empresa, dá para você fazer? Não, você precisa mexer o corpo, não é? Toda vez você está animado, com vontade de trabalhar? Para adorar a Deus é a mesma coisa. Se você não se movimentar
para adorar a Deus, você não vai sentir mesmo. Então Paulo está dizendo, vocês precisam aprender a se movimentar da forma correta, para que vocês sintam aquilo que eu estou sentindo, para que vocês possam passar a viver aquilo que eu estou vivendo. O que diz João capítulo 3, verso 16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não é simplesmente um jargão gospel, uma palavra para que você não pereça no sentido de você só sobreviver. Não, ele está dizendo que se você compreender as profundezas de Deus no Espírito, você vai ter uma vida extraordinária. E talvez você olhe para mim hoje, postando às vezes as fotos, filme, e fala assim, para você está fácil. Mas você não sabe o quanto eu lutei lá atrás para estar onde eu estou hoje. E se você olhar para a realidade que eu vivo hoje, aqui, você vai falar assim, mas não é possível. Da onde que vem? Eu vou falar para você da onde que vem. Vem dele. Eu fui para um estado que 2 semanas antes teve enchente e teve furacão. E destruiu tudo mesmo. Você andava na rua, o que você via de bicho morto para a estrada, o que você via de lugar destruído. Algumas pessoas falaram assim, você vai para onde está a destruição? Mas eu tenho um encontro marcado com o Pai, eu não posso abdicar disso. E olha, muitas pessoas não foram, uma porque não conseguiram ir, e outra porque não conseguiram chegar no lugar. E nós pegamos uma rota, o evento era às 2h da tarde, a gente foi no dia do evento. E a gente andou. E quando chega, a gente pegou uma outra rota. Eu falei, Marcelo, está estranha essa rota. Só que eu tinha percebido que por essa rota, eu pagaria menos pedágio. Tudo bem, nós vamos. E chegou em determinado lugar, o cara entrou na frente e falou assim, olha, para onde você está indo? Eu falei, eu preciso para Santa Maria. Ele falou assim, não tem como passar. A ponte está oca. Isso eu fiquei sabendo que tinha pessoas que já tinham passado, só que na hora que eu fui passar, fechou. Eu falei, como é que eu faço agora para ir para Santa Maria? Ele falou, você vai ter que esperar umas 5 horas para abrir. Eu falei, eu não posso, eu preciso chegar até o destino. Ele, mas eu não sei se vai abrir hoje, o cara falou. Eu falei, qual é a outra rota? Ele falou assim, é só por São Gabriel. Olha o nome, né? São Gabriel. Tinha que pegar a esquerda. A nossa esquerda fica Gabriel, né? Falei, já entendi, Senhor. E aonde que é? Você vai ter que voltar 1h30 para trás. Eu olho no carro. Falei, a gasolina. E não tinha posto na estrada, porque era uma estrada deserta. Só que antes disso, já vou chegar, segura aí. A gente estava no aeroporto. E a minha esposa, quando comprou a passagem, ela comprou a passagem. Nós ganhamos o dinheiro para comprar a passagem. Só que eu não sei o que rolo deu lá. A Raquelzinha não ficou inclusa, a menorzinha. E deu um problema no sistema lá. Ela falou no telefone com a agência e falou, não, tá tudo certo, pode ir. Na hora de embarcar, a moça falou assim, olha, não tem como, porque não está aparecendo no sistema. E ela falou assim, não, mas a gente comprou, foi erro do sistema. Falou assim, não, mas vocês vão ter que comprar outra passagem. Aí eu perguntei, mas quanto que é? É 3 mil reais. Falei, moça, eu não tenho como pagar esse dinheiro. Ela, mas eu não tenho o que fazer. Isso a Marcela começou a guerrear lá com a mulher. E o Mateuzinho, o que está acontecendo? Eu falei, fica em oração, filho. O inimigo já está
agindo para que a gente não vá viajar. A gente começou a orar. Mas do nada, parecia que a mulher virou um robô. Ela fez assim, ó. E virou para o lado, fez as passagens e entregou. E a gente correndo. Foi fechar a porta do avião, né? Tum, para dentro. Falei, Satanás, você não vai pedir a gente chegar lá, não. E depois a gente tem toda essa correria de ir até o lugar, trava a ponte, volta 1h30 para trás. Por que eu volto 1h30 para trás? Simplesmente porque eu fiz uma rota, talvez para pagar mais barato. Qual é o tamanho da unção que você deseja? Mas não tem problema nenhum você voltar. Às vezes é necessário que você voltar, você se redimir, você se humilhar para você poder chegar onde Deus quer que você chegue. E ali nós voltamos, 1h30 para trás. E a gasolina indo embora. Pegamos outra estrada. E fomos. E de repente faltava ainda mais 1 hora de viagem. Só tinha um pauzinho de gasolina. Marcelo, amor, e agora? Falei, agora nós vamos orar e Deus vai multiplicar a gasolina. O que você quer que eu faça? E nós fomos. Eu nunca vi isso acontecer. Nós chegamos até Santa Maria atrasados, com gasolina no tanque ainda. Chegamos de noite, quase no final. Foi tempo de sentar para ouvir o pai terminar de falar. E ali, Deus tratou e tal, nós fomos embora. Depois do evento para casa. Sem contar que as crianças, porque no aeroporto também tinha que passar pelo cara que vê a certidão de nascimento. As crianças começaram a louvar Yahvé. O cara nem olhou, ele ficou, que belezinha, né? Toma. Falei, a Deus. Aí o Mateuzinho falou assim, pai, quando a gente louva o inimigo não enxerga, né? Eu falei, é isso. E coisas sobrenaturais foram acontecendo. Eu estou impartindo um pouquinho com vocês, para vocês verem que se eu vivo isso, você pode viver isso. E a Marcela, a minha esposa falou assim, amor, olha, seguinte, você vai ter que bancar tudo, né? Você sabe, né? Eu falei, eu sei. Eu olhava para a carteira assim, eu falei, Jesus, isso aqui vai dar só para gasolina e para comer. Mas tá bom. E aí fui no monte orar e tal, a gente foi no evento. E eu vou contar da história desse óleo aqui. Vou contar um caso, né? Que se ficar contando o caso, só vou contar caso aqui hoje. E eu falei, Senhor, eu preciso de tanto de dinheiro para poder passar o resto da semana. Eu estava na igreja de Santa Maria para poder ir embora, liguei o carro. Na hora que a gente demorou um pouco, na hora de sair com o carro, meu celular toca. E fala assim, ô profeta, você está onde? Eu falei, estou saindo. Não, segurei que a gente está voltando. Era um casal e mais uma pessoa. É um casal que eu não conhecia, mas era uma outra irmã. Eles pararam o carro. E o rapaz falou assim, olha, estou te conhecendo hoje, mas eu fui comer um lanche ali. Comer um lanche para ir embora, para seguir viagem, que a gente veio de carro. E é bastante hora de carro. E assim que eu fui comer o lanche, Deus falou para mim assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou comendo lanche. Ele falou, volta lá, porque meu servo precisa. Ele falou, eu estou aqui para te entregar um óleo. E eu falei, amém, e tal. A gente se abraçou ali, ele quase caiu, eu também. Ele falou, mas não é só isso. Deus falou que você precisa de dinheiro. E abriu a carteira e tirou tudo. Eu falei assim, mas como é que você vai embora? Ele falou, eu não sei. Eu sei que o Deus que mandou eu trazer isso aqui para você está aqui. Eu estou obedecendo a voz dele. E era o dinheiro que eu precisava para passar a semana e o dinheiro que eu precisava para terminar o chão da igreja. Exatamente o valor X, igual. Precisava desse valor. Lembra que eu comentei? Falei, preciso desse valor para terminar o chão da igreja. Eu falei, Senhor, o que é isso? Deus falou, quando você se preocupa com a minha obra, quando você se preocupa com a minha casa, eu cuido da sua casa.
Só que um pouquinho antes de acontecer isso, 2 dias antes, eu estava voltando de um lugar com a minha esposa lá na cidade, indo para casa. E Deus me fez uma pergunta: como que está a viagem? Falei, lá vem. Quando começa assim, tá bom, tá gostando, tá passeando, tá. Queria te falar uma coisa. Falei, quase eu parei o carro já. Falei, lá vem. A Marcela já começou a interceder, né? Agora não vai adiantar nem interceder não, porque agora que vai vir do jeito. Ele falou, olha, você veio para cá achando que você veio receber alguma coisa? Eu falei, não vim aqui achando nada não. Você veio aqui entregar a tua melhor oferta. Talvez você fale assim, nossa, eu queria receber igual uma bênção assim, né? Que não é legal receber uma bênção assim? Mas e o tamanho da oferta lá atrás? Eu entendi uma coisa, que Deus, Ele vai de etapa em etapa com você, para que você vai aprendendo a se desapegar. Então Ele começa te pedindo bens materiais, oferta, dinheiro. Depois Ele começa a pedir lugares, coisas, imóveis, como pediu meu carro, como eu entreguei meu carro, minha casa, que era para eu ter minha casa com a minha esposa própria. Depois Ele começa a pedir pessoas. E olha, foi uma das ofertas mais difíceis que eu tive que fazer até hoje. Eu chorei tanto, mas tanto. A pastora está aqui de prova. Tanto, que eu quase não consegui dirigir direito. Essa toalhinha aqui, ó. Mas ela ficou ensopada de tanto, sem brincadeira. De tanto que eu chorei. Eu falei, Senhor, eu não sei se eu consigo dessa vez. Porque dessa vez está doendo e muito. Deus falou para mim, se você não entregar essa oferta, não tem como eu fazer aquilo que eu preciso fazer na tua vida. Mas doeu. Ainda dói, eu acho, um pouco. Mas Ele falou, não quero que você entregue agora, quero que você entregue no monte. Então eu percebo que existem coisas que Deus vai te pedir e que vai exigir tanto, que vai doer, e precisa doer. Fala, precisa doer. Por que precisa doer? Para que seja extraído de você o óleo, o melhor. Você entende? Precisa doer. O reino de Deus não fala de o quanto você conquista, fala de quanto você renuncia. Porque esse estilo de vida que eu estou falando para você, de viver uma vida extraordinária do sobrenatural, vai exigir renúncia. Vai exigir renúncia. Na casa que eu estava lá, a gente orava, estava caindo pedra, formato de diamante. Agora, por que Deus Ele quer que você renuncie? Porque Deus quer que você encha o recipiente de óleo. Não para você, para os outros. Para os outros. Hoje eu voltando de viagem, eu falei para o meu filho, nós precisamos ir no monte, preciso recarregar, porque eu já estou sentindo falta de encher o tubinho. E eu falei, Deus, aonde que eu vou? E Deus falou assim, vamos sair de carro que eu te mostro. E eu parei num lugar, Deus falou, ali, já tinha uma cruz. E eu subi, só que eu não olhei direito, eu fiquei olhando para lá e para cá. E Deus falou assim, olha o que tem preparado aí. E tinha um trabalho feito de macumba. Um trabalho bem feito. Tinha sal, tinha charuto, tinha vela, tinha fósforo, tinha bebida, tinha comida. Eu falei, meu Deus do céu, olha quanta oferta. Por isso que a palavra diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Porque quando precisa fazer um trabalho para prejudicar, eles não reclamam de ofertar. E uma oferta organizada, não era de qualquer jeito.
Eu falei, Deus, o que eu faço? Deus falou assim, quebra. Eu te chamei para isso. Lembrei da palavra de Jeremias, te chamei como um profeta para quebrar altares. Ele, mas não com a sua mão, com o teu cajado. E eu peguei, fiz igual como é que chama? Golfe. Puf, mandei lá embaixo. E peguei com o fósforo, o diabo até ajudou eu, deixou o fósforo para queimar e eu mesmo queimei o negócio ali. E o Mateuzinho perguntou para mim assim, pai, o que a gente está fazendo? Eu falei assim, a gente está tirando o mal daqui. Porque o Satanás, ele é territorialista, os demônios são territoriais. Então, isso que está sendo feito aqui, estava sendo feito até a gente chegar, está pegando toda essa região. Ele falou, nossa, então a gente está ajudando todas as pessoas? Sem elas saberem? Eu falei, é isso daí. Ele, mas Deus está vendo, né? Eu falei, porque Deus nos chamou, filho, para sermos e para quebrar altares, para destruir as obras do inimigo. Agora, para você quebrar o jugo, você precisa ter o quê? Unção. Então, o desejo de Deus para mim e para você é que nós tenhamos unção suficiente para quebrar o jugo que está impedindo da gente avançar. Quanto de unção eu preciso? Não sei, depende do tamanho da sua luta. Se você olhar o tamanho da sua luta, você vai falar assim, olha, eu preciso de tanto de unção, você vai ter que procurar alguém que gere unção. Só que para você pegar a unção, ter a unção não é de graça. Vai exigir o quê? Renúncia. Qual é o tamanho da unção que você precisa? Vai ter que ser o tamanho da renúncia. Está entendendo? Mas Deus deseja que você tenha isso. Você precisa, e eu também, ter isso. Olha o que a palavra diz lá em Romanos capítulo 8. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você entende que você é filho? Então, se você é filho, você é co-herdeiro com Cristo. Ou seja, a mesma herança que foi dada para Jesus, foi dada para ti. Agora, se a herança foi dada para Jesus, foi dada para ti, por que muitas vezes nós não recebemos? Porque falta honra. Lembra que eu falei que a honra é aquilo que liga? Quanto mais honra você gerar, mais a bênção vem. Uma coisa que eu tenho aprendido com meu pai é sobre sonegadores da honra. Adão não pecou contra Deus. Adão não desonrou a Deus quando comeu o fruto. Mas Adão sonegou a honra quando decidiu ficar do lado de Eva, ao invés de ficar do lado de Deus. Às vezes o fato da gente omitir o nosso posicionamento é sonegar a honra. A bênção não chega. Você podia ter se posicionado e não se posicionou. Nossa, mas tudo é honra? Tudo é honra. Não sou eu que estou falando isso. É a palavra. Aquele que semeia honra, colherá honra. Aquele que semeia desonra, colherá desonra. Mas o que eu faço? Busca se consertar. É o que eu estou fazendo. Estamos no avião, uma turbulência. Eu fui agora, papai. Falei, pode deixar que o papai converse com o amigo aqui. Falei para o meu anjo assim, tira essa turbulência para mim. Sim, senhor. Foi lá na frente, arrancou a espada, cortou a nuvem no meio, assim, ó, abriu. Isso porque o piloto falou assim, olha, vai demorar alguns minutos para essa turbulência ir embora. Na hora que o anjo fez assim, apagou a luzinha. Pum, voltamos ao normal. Como? Eles estão aqui para nos servir. Então o céu ele é mais real do que a terra. O sobrenatural é mais real do que o natural.
Agora, existem dois tipos de unção. Essa unção é a unção que ela é ministrada, mas existe a unção que ela é gerada. Em 1 João 2,27 diz isso: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, é não construída sobre mentira, e vos ensina sobre tudo que precisamos saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Então, da mesma forma que houve luta para eu ir buscar a unção, houve luta para eu trazer a unção. Uma tempestade tão forte no meio da estrada, estava sol, estava limpo, do nada veio uma nuvem assim, ó, cobriu, mas não cobriu de qualquer jeito, ficou noite mesmo. Eu olhava na estrada e vi espírito de morte, e Deus falando para mim: vigia, porque o inimigo está à espreita para te matar. E a unção está aqui. É que lógico, simbolizando, né? Aí eu atravessei, eu fui lá, busquei, lutei, chorei, lá, do outro lado, para trazer a unção. A pessoa mora nessa cidade. Ah, hoje eu não vou no culto não. Quer ter a vida mudada de que jeito? Meu Deus. Eu fico triste, sabe por quê? Porque lá na frente ela vai querer e não vai ter mais tempo. A gente está nos últimos dias. A gente está numa época que não vai ter segunda chance. Nunca foi tão palpável o ministério dos anjos, nunca foi tão palpável a presença do Espírito Santo, nunca foi tão palpável o sobrenatural como nesses dias. Nunca foi tão palpável. As trevas é tão densa que você pode tocar nela se você quiser assim. Você segura as trevas. Você toca. Se você não tocar, ela toca em você. Você sente o peso. Você está bem, do nada você acorda mal. Do nada vem um peso, vem uma dor de cabeça, você não sabe explicar, vem uma angústia. De onde está vindo isso? É palpável, as trevas estão palpáveis. Mas você precisa de unção para poder se esconder nesses dias. Só que a unção que você recebe, ela tem validade. A unção de ontem não serve para hoje. E aí como é que faz para recarregar o recipiente? Você precisa ter alguém que coloque óleo dentro do recipiente. Quem? Quem produz unção. E quem produz unção? Os profetas de Deus. Os profetas de Deus são levantados por Deus para produzir óleo. Eu conversei com pessoas que eram de outros ministérios grandes e foram expulsos. Eu estou falando aqui grande mesmo. Foram expulsos porque chegaram até essas pessoas e falaram assim: olha, essa unção, esse estilo de vida que vocês querem viver não cabe no nosso ministério. É como falam pro meu pai espiritual: ah, mas você não chama cantor gospel para pregar aí não? Ele não. Ah, mas só você que prega? É. Falei, meu pai mesmo. Ah, mas tudo é o seu ministério? É. Ah, vai cantor para lá, não quero saber de cantor não. Ele falou, eu quero saber da minha família sentado na mesa. Porque no fim das contas é isso. No fim das contas é os seus. O profeta fala assim: você não luta pela sua empresa? Eu tenho que lutar pelo meu ministério, pela minha casa. Eu tenho que lutar para aqueles que estão comigo. Eu tenho que defender a honra daqueles que estão comigo. Da mesma forma, aqueles que estão comigo têm que defender minha honra. Então, você que faz parte do ministério, que de alguma forma gosta do GDA, eu vou defender a sua honra. Independente se estiver certo ou se estiver errado, eu vou defender você. Porque você está aqui comigo. Ninguém pode falar, eu posso falar, porque eu sou pai. Mas ninguém pode falar absolutamente nada, de ninguém. Daqui de dentro não. Ah, mas fulano, fecha a boca para falar dele.
Isso é defender honra. Agora, se nós não vivermos assim, buscando esse nível de unção, você não aguenta, porque os dias estão pesados. E é por isso que Deus trouxe essa palavra sobre o preço da unção. É caro? É. Só que está disponível. Fala, está disponível. E tem bastante. E tem bastante. Tem muita unção. Está sendo derramado muita unção. Deus está dando assim, ó, de bandeja. Está igual cachoeira, sabe? As pessoas não sabem porque não tem acesso. Está dando muito. Eu recebi tanta unção, olha, foi uma das vezes mais fortes que eu fui. Veio uma unção do Elias em mim que eu corri tanto. Veio 4 pessoas me segurar. Eu que sou pequenininho, hein? Só porque eu estava correndo, parado no mesmo lugar. 4 ou 5 pessoas me segurando. Mas eu corri tão rápido que parece que eu... Sabe quando você rompe um lugar? Você faz assim, ó, puc, fui para outro lugar. De tão rápido que era a unção, a aceleração. Deus nesses dias está querendo te dar aceleração para que você possa vivenciar o que você perdeu anos para trás. Esse ano é o ano da dupla honra. É um ano que Deus vai te dar 2 vezes mais. Agora, sabe por que essas pessoas foram expulsas do ministério? Por quê? Porque entra muito empresário nas igrejas. Grandes empresários se escandalizam. Então, para não perder os empresários, tira a unção. Olha aí. É que tem coisa que eu não posso contar aqui, senão você vai falar, isso não existe, né? Aí escandalizou mesmo. Ah, se você soubesse as coisas que eu já ouvi e vi, você ia falar, nossa, mas tá muito, isso não é evangelho. Mas viver com Jesus é extravagante. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu vivi uma vida que até então eu achava que conhecia Deus, mas quando eu conheci Ele, minha vida virou de ponta cabeça. Quando eu tive um encontro com Ele, mudou tudo aquilo que eu achava que era normal, virou sobrenatural. Não tem mais nada de normal. Aonde você vai, o que você faz, não tem mais nada de normal. Você pode tentar fugir, mas a sua vida não é normal mais. Porque Deus te separou para viver o sobrenatural. Então tudo que aconteceu ao seu redor é sobrenatural. Tudo. Desde um copo de água, até um gesto, tudo se torna sobrenatural. A saída no supermercado, você num lugar para você comer, tudo se torna sobrenatural. Um rapaz chegou para pedir oração para mim. O rapaz é deste tamanho. Acho que é um pouco maior que meu braço não alcança. Era alto mesmo e grande. Falou que vai vir aqui na igreja um dia. Falou, você podia orar pelo meu talite? Deu um talite para mim assim. Eu falei, ora. Eu falei, não sei. Ele falou, não sei porquê, mas eu já senti algo muito forte vindo de você. Aí eu olhei pro talite dele, aqui assim, tinha uns detalhes. Eu cheguei nele e falei assim, por que eu vejo um brasão no seu talite? Aí ele já começou a ficar tonto, né? Falei, o que foi, cara? Ele, como assim você vê um brasão no meu talite? Eu falei, é. Eu falei, só que eu vou te pedir algo. Você precisa me honrar. Nunca falei isso para ninguém. Você precisa me honrar. E sabe por que eu estou te pedindo isso? Porque você é a autoridade, o Senhor está dizendo. E eu estou te pedindo para você me honrar, porque eu estou liberando uma unção sobre a tua vida. Eu como profeta derramando unção. É para você me honrar. E Deus falou para eu falar com você dessa forma, porque você é autoridade. E eu estou falando de autoridade para autoridade. E você sem autoridade, você vai entender o que eu estou dizendo, porque você também se submete à autoridade.
Ele falou: eu sou sargento da polícia militar. Eu falei: então recebe. Pum! Pensa aquele cara que não levantava nunca mais na vida. Um cara grandão, chorando igual uma criança. E tremendo assim, ó. O talite. E depois ele contou outras coisas e tal, que na família dele, na vida dele, estava bem difícil e ele precisava daquela unção, sabe? Ele falou: não contei para ninguém aqui dentro que eu era sargento da polícia militar. É a primeira vez que eu venho no evento. E ele falou: e é verdade, eu entendo que é autoridade, porque lá a gente fala sim, senhor, não, senhor. E quando você falou isso, eu já entendi e falei sim, senhor. Então ele atraiu. Fala, atraiu. Quando você honra, você atrai. O segredo é atrair. E quando falta, sabe o que você faz? Pega com a força e traz para você. É meu. Eu falei sobre o segredo da prosperidade. Eu aprendi isso. Alguém dá uma exortação, disciplina, entra na frente de todo mundo e pega para você. Fala: dá para mim. Eu recebo, dá para mim. Ainda que não for, recebe. Esse é o segredo, porque quando você pega para você, você atrai, você gera honra, você atrai aquilo. Você está entendendo? É como um plantio. E Deus, ele vê isso com honra e ele te recompensa. Você fala: me dá, me ensina, como que faz? Como que é aí? Vai. O que tem que fazer? E recebe sem falar absolutamente nada. O pai estava contando um caso que aconteceu com ele lá, e ele falou: olha, você quer viajar comigo para tal lugar? Estava no carro com ele. E o rapaz falou assim: olha, eu? Ele falou assim: pode descer do carro agora. Uma palavra negativa do rapaz, ele mandou descer do carro. Ele falou: eu não tolero isso, sabe por quê? Porque se Deus falou que você pode, você pode. E se eu sou boca de Deus na tua vida e estou falando que você pode, você falar que não, você está me desonrando. Pode sair do carro agora. Não tem conversa. Eu falava: nossa, eu achei que eu era duro, né? É porque todo mundo às vezes vê assim brincando e tal, mas você caminhar com um profeta é outra coisa. Então a unção não é simplesmente gerar o óleo, mas como o óleo foi gerado. Então quando o casal deu a unção para mim, falou: olha, eu tô te dando isso daqui, porque Deus mandou ficar contigo. É para que você prospere. Eu falei: Senhor, hoje eu vou levar isso aqui no culto, porque eu quero que todos os meus filhos prosperem. Eles vão prosperar. Eu quero que todos recebam. Eu quero derramar sobre todos, para que prosperem de uma forma abundante, que venha essa dupla honra sobre cada um. Por quê? Porque aquilo que é bom a gente quer compartilhar. Só que no meio do caminho, como eu vi animais mortos, coisas mortas, destruídas, você vai ver isso. E a pergunta de Deus nessa noite é: você vai parar? Você está tão perto do milagre, você vai parar? Às vezes você está a um passo. Já viu aquele desenho? O cara fica cavando. Falta só um tequinho assim para ele achar o ouro, ele desiste. Falta só aquilo para ele terminar de... E Deus fala: para não. O segredo é continuar. Às vezes falta só uma coisinha ali. A palavra em Isaías 10, 27. Assim naquele dia a carga será removida dos teus ombros, e o seu jugo de sobre o teu pescoço. O próprio jugo se despedaçará com corpulência da tua força. Em outras traduções vai falar que a unção quebra o jugo. Naquele dia, que dia? O dia que o Senhor governar, o dia que o Messias chegar, Ele vai nos ensinar a quebrar o jugo. O jugo, aquele negócio que fica no pescoço do boi.
Sabe aquela madeira que fica no pescoço do boi, para o cara tocar os bois? O jugo é aquilo lá que fica no pescoço. Ele está falando que a unção vai despedaçar o jugo da você da escravidão, vai tirar você, vai arrancar você da escravidão. As pessoas vão falar para você que não dá, você vai fazer. As pessoas vão falar que você não consegue, vai fazer. Não vai existir impedimento, não vai existir resistência para você conquistar o que Deus tem para ti. Aleluia. Não pode resistir, Satanás não pode resistir a um filho de Deus determinado. Se você falou que vai ser, vai ser. Porque quando você fala em Deus, Deus assina embaixo. O segredo é continuar. E o segredo é continuar perto de pessoas que queiram a mesma coisa que você. Eu recebi uma palavra de um apóstolo muito forte, que eu também tive o prazer de conversar e conhecer. E ele falou para mim do nada, assim, estava chovendo e nuvem para lá e para cá, estava uma loucura só, uns caindo pro chão, rolando. Ele falou assim: olha, o apóstolo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei: pode falar. Não se entristeça. Existem almas desesperadas por aquilo que você carrega. Eu falei: cadê? E ele disse: elas só precisam saber que você existe. Sempre existe um povo para um sacerdote, para um profeta. Então existem pessoas que estão desesperadas por aquilo que você carrega, nessa loucura, nessa doideira. Eu sei que você tem segurado e não tem colocado para fora aquilo que de fato você carrega, mas está chegando esse povo. E a gente se conheceu pela primeira vez. Hoje eu trouxe um olhinho pequenininho aqui, mas minha vontade é... Quando eu ministrava nas igrejas, já fiz muita loucura, mas eu estou tão com a vontade de ficar com Deus todo dia, que minha agenda já está cheia no mês de outubro. Eu pus lá, ficar com Deus, ficar com Deus, ficar com Deus. Isso porque eu recebi convite para pregar fora lá. Eu falei assim: deixa eu ver quando que eu vou pregar, vou olhar a minha agenda. Juro para você que eu olhei, e não achei espaço, porque Deus falou assim: você vai ficar comigo amanhã, depois você vai ficar comigo de novo, depois você vai ficar comigo de novo. É a minha vontade de não nem trabalhar essa semana, fazer mais nada, é ficar simplesmente buscando e adorando Ele. Quando você encontra a fonte da unção, você vai ver que as outras coisas não têm mais importância. Você começa a perceber que as mágoas, os rancores, as dificuldades já não têm lugar mais. As dores não têm lugar mais. Nem as falhas nossas têm lugar mais. Você olha para a sua falha, você olha para Ele. Ele fala assim: vem, vamos continuar? Eu te amo, vamos? Aí você fica... Sabe, Ele quer tanto você, Ele deseja tanto você e a sua casa, que você começa a perceber que não existe lugar para mais nada, absolutamente mais nada. E você começa a ver que lá atrás, tudo aquilo que você passou, faz sentido e começa a valer a pena. E você começa a agradecer falando: Pai, obrigado por tudo aquilo que eu passei lá, porque se não fosse por aquilo, eu não tinha me tornado quem eu sou hoje em Ti. Você começa a perceber que as dores, os cortes, os traumas lá atrás, causados muitas vezes por pessoas que te machucaram, Deus deixou para que você se tornasse quem você é hoje. Mas se você se apega nisso, que Satanás ele faz isso, ele quer que você se apegue para você não enxergar o que Deus tem para ti. Mas se você decide jogar isso para fora e ver o que Deus tem, você começa a enxergar o potencial que você é.
Você fala assim, uau, eu sou desse tamanho? Eu tenho 1,64, parece que eu tenho 2. Parece que eu tenho 3. Eu estudando a semana inteira com meu irmão, e uma das histórias que eu aprendi é que tinha um gigante muito grande. Gigante é grande, né? Mas grande mesmo. Ele estava sentado um dia assim, e Moisés andava sempre com uma machadinha. Eu não sabia disso. E Moisés sempre ia na frente dos guerreiros. Ele gostava de liderar. E esse gigante, ele viveu muitos anos mesmo, e Deus foi deixando ele sobreviver para essa ocasião. Og é o nome do gigante. Um belo dia ele sentado lá longe, sentado, Moisés olhou, e a multidão vindo, ele indo de encontro, ele já arrancou a machadinha, machadinha assim, pum, jogou. E a história diz que o machado foi girando, e quando cravou na cabeça do gigante, tinha metade do tamanho dele. O machado cresceu no ar. Na mão de Moisés, comportava o tamanho dele, mas na cabeça do gigante, dava metade do corpo. O que isso significa? Que quando você entende a unção que você carrega, que Deus tem para ti, você começa a ver o tamanho de o tamanho de Deus na sua vida. E Deus está falando, por que você se enxerga tão pequeno, se eu te fiz grande? Por que você se reduz a nada, quando eu te coloquei em cima? Por que você acha que não pode, quando eu falo que você pode? Por que você aceita o pouco, quando eu tenho o grande para ti? Deus está falando, para de abortar o que eu preciso gerar em você. Não mate o que eu estou gerando em você. Sabe quando que a fé é colocada à prova? Quando você está sendo fiel e uma dificuldade entra na tua frente. É o teste para ver se você continua ou se você para. Ah, Deus, mas é que eu não consigo. Não existe isso para Deus. Eu estou entendendo isso. Não existe isso. Você vai ter que fazer. Você vai ter que falar. Então Deus está dizendo, para de abortar aquilo que eu estou gerando. Porque Deus está gerando nessa noite coisas grandes em você. A frase de Davi, olho para o alto, que é da onde vem o meu socorro. Eu não sei como é que vocês ficaram essa semana. Postei algumas coisas, mas não é a palavra aqui. Eu não sei para os meus filhos espirituais ou para as pessoas que estão comigo. Mas eu, quando estou perto do Pai, meu Pai espiritual, eu saio de perto. É como se eu falasse, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou enfrentar isso aqui sozinho? Porque quando você tem alguém do lado que gera unção, você tem aonde recorrer. Faltou, você... Ô pai, dá um pouquinho para mim. Está acabando o potinho aqui, ó. Então Deus está dizendo, ande com pessoas que geram, porque vai te ensinar a gerar. Mesmo que o ventre esteja seco, como estava com Sara. Então quando Paulo fala que o ministério dele consistia, ele está falando a base do ministério dele é a demonstração de poder. Demonstração de poder. Ele está falando, eu entendi
que caminhar com Jesus não pode ser no natural. Então nessa noite Deus está dizendo que o preço da unção vai demandar da tua renúncia. Vai depender da tua renúncia. Quanto mais você buscar, quanto mais você romper, e você declarar, guarda o que eu estou dizendo agora, hein? Declarar as bênçãos e trazer, tomar posse, elas virão ao teu encontro. Elas correrão atrás de ti, não você atrás. Então gere a unção, pague o preço, se você deseja viver esse estilo de vida. Mais extraordinário do que você viver não, você participar de algo que toca, é você aprender como que faz. Porque você pode participar de um evento que vai mexer com a sua alma, com o seu espírito, você chora, você pede perdão, você teve um encontro com Deus, mas e manter isso? Alguém ensina você a manter isso? A gerar isso? É aí que está. Ah, eu fui no evento, foi tremendo. Tá. E agora, você vai fazer o que durante a semana? Deus não nos chamou para vivermos como mendigo, de migalha em migalha. Deus nos chamou para viver de glória em glória. Peso em peso, peso de unção. Eu vou fazer desse lugar um lugar tão extraordinário com Deus, que você que pisar o pé aqui dentro, você vai cair a hora que você passar na entrada da porta já. Ah, mas não vai. Vai porque eu estou falando que vai fazer. Do mesmo jeito que eu falei que eu ia ter uma igreja, do mesmo jeito que eu falei que eu ia ter um pai espiritual, do mesmo jeito, para outros isso pode soar como soberba, arrogância. Soa do jeito que quiser, meu irmão. Mas eu sei o que Deus falou para mim, e eu vou atrás disso. Se Deus falou algo para ti, vá atrás. Vai atrás. Porque se você estiver com Deus, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Espero que você tenha gostado dessa palavra. Foi uma palavra, acho que foi rápida hoje. Deu 1 hora e pouquinho só. Eu te convido a nos seguir nas redes sociais. Se você não se inscreveu, se inscreve, aperta, deixa o seu like, compartilha. Nos abençoe com a tua oferta, que aquilo que você abençoa, você atrai para ti. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado e Deus vai multiplicar na tua vida. Muito obrigado. Espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.